Agora Que maravilha! Boa noite, Ronaldo! muito boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu regular aqui agora. Isso. Eu não consigo, deixa eu baixar aqui para ver se baixa. Tá. Vamos lá. Gratidão, Ronaldo. Já quero te agradecer por ter aceitado o meu convite de estar aqui para a gente fazer essa live e falar sobre esse mês que é tão importante, o mês de Setembro Amarelo, né? E com esse tema sensacional, que é sobre as emoções reprimidas, sobre os traumas, né? Sobre o impacto ali dos traumas na vida adulta. A gente sabe que muitas consequências do que a gente vive na vida adulta vem de situações que a gente viveu na infância, né? Então, falar sobre isso é muito importante, né? Embora a gente saiba que tem muito tabu, mas a gente está aqui para fazer o nosso trabalho, né, Ronaldo? Então, eu já quero te agradecer por ter aceitado o meu convite. E fique à vontade, viu? Ok, obrigado. Muito boa noite a todos. Meu nome é Ronaldo Rocha e eu atuo na área eu sou psicoterapeuta e atuo na área de dores, né, emocionais e físicas. O que acontece? Esse é um tema que as pessoas não gostam de falar de coisas que machucam as pessoas. Mas só que se você não falar, quem é que vai falar? Então, está de parabéns por você estar trazendo esse tema aqui, porque não sei se você notou, né? As pessoas cada vez menos falam sobre isso, entende? E isso tem consequência para o futuro, né? A gente precisar falar de como que nós vamos tratar as pessoas que ficam. Porque as pessoas que cometem suicídio vão embora, mas as que ficam, elas têm que ser tratadas, e aí é muito pior. Então, eu digo a você que eu acho assim, muito interessante que nós venhamos a falar sobre o presente para não ter que se arrepender, né, de algo que aconteceu e ver e ter um futuro melhor, né? Ver um futuro melhor para as pessoas que aqui estão. Sim. Entendeu? Então, fala para mim. Eu não gosto de ficar falando muito, porque senão eu tomo a live, eu roubo a live de você. Mas é isso mesmo que você falou, é um assunto muito importante que a gente deve sim falar, né? As pessoas, a maioria, né? Até a gente mesmo, a gente fomos programados e trazemos um padrão de muitas das vezes, em vez de enfrentar o problema de frente, você corre dele. Você corre, né? E esse padrão, ele reverbera em toda a maioria do comportamento quando você não trabalha isso em você. Então, a tendência quando vier uma situação, em vez de você encarar ele de frente e resolver ele, você foge dele. Entende? É um padrão, infelizmente é um padrão mental, né? Que a gente foi construindo isso ao longo do tempo e precisa sair disso, precisa se desconstruir, né? Mas, Ronaldo, para começar aqui já, eu separei aqui 3 perguntas sensacional aqui para te desenvolver essa live dentro desse tema. E a primeira pergunta... Deixa eu te falar uma coisa, Deixa eu te falar, antes da primeira pergunta, deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso que você acabou de falar aí é real, porque existe um padrão no cérebro que ele foi criado para simplesmente evitar, te manter vivo. Evitar você gastar energia para poder te manter vivo. Por quê? Do contrário de hoje, que você vai no supermercado e compra comida, antigamente, às vezes, você ficava 30 dias sem comer. Nossos antepassados, entende? Ficavam 30 dias sem comer, sem caça. Então, era complicado. Então, aquele drive lá atrás, ele foi inserido no sujeito e está até hoje. Não houve um upgrade. E o que acontece com esses
upgrades, eles são feitos à medida que a pessoa toma consciência emocional de quem ela é. Aí ela cresce, mas só que o drive passado, ele tem a tendência de querer sempre mandar, de querer sempre, sabe, dizer assim, não, eu estou aqui, eu vou florar de qualquer jeito, eu vou sair de dentro de você, você não quer fazer, mas eu vou sair e você tem que obedecer o drive mental, eu não posso gastar energia. Então, a princípio, o cérebro vai sempre não querer que você faça um exercício, não querer que você tome uma decisão no qual você vai gastar energia. Então, é uma coisa que você tem que lutar para você poder obter resultados. E não é que a pessoa seja fraca, ela foi fraca e se matou. Ela não teve esse crescimento emocional. O crescimento emocional, ele tinha que ser dado em matéria no primário, quando a criança começa a falar, por quê? Por quê? Meu filho, ele falava 500 vezes por quê por dia, entende? E eu tinha que dar a resposta para ele. E depois vinha, às vezes, o porquê do porquê. Esse que era o pior de tudo, era o porquê do porquê. Entende? Ele hoje não está assistindo a live, mas ele mandou um abraço para você, mandou um abraço para a Solange e disse para mim ter uma boa live. Mas ele hoje não podia, que ele acabou de sair de um lançamento dele lá, ele não pôde vir. Mas ele era um que só entrava no porquê. Mas pode fazer pergunta aí. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Parabéns pelo filhão e pelo lançamento lá. Sucesso total, hein? Muito bom. Não podia ser diferente, né? Filho de quem é, né? Tá arriscado eu copiar ele. Mas isso é bom. É mais rápido. Esse é o maior orgulho, né? Quando a gente coloca um ser que é melhor que a gente, né? Nossa, isso é muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Mas vamos lá. Eu separei aqui 3 perguntas. E a primeira pergunta é o seguinte, Ronaldo. Como as emoções reprimidas na infância ou na adolescência impactam na vida adulta nos seus relacionamentos pessoais? E nos seus Era só um instantinho. É fácil para você, né? De bobeira. Isso é mamão com açúcar. Só um minutinho. É o seguinte, mas como é que é a mesma pergunta? Desculpa. Como as emoções reprimidas na infância ou na adolescência impacta a vida adulta e os relacionamentos pessoais? Ok. Para a gente falar disso, a gente tem que falar primeiro sobre o modelo de família lá atrás. Dos pais dos seus avós. Não tinha modelo de família. Não tinha. Era o marido falava e a mulher obedecia. Mais nada. A mulher nada mais era do que uma empregada da casa. Entende? A mulher era isso. Entende? Então, o que acontece? Você compreende que houve uma evolução, foi havendo evoluções sobre evoluções sobre evoluções. Mas só que o abuso, o trauma, sempre houve. Ainda mais quando é uma cidade de interior, as prioridades em alguns lugares desses são só comer, entende? São só comer, beber, entende? E trabalho zero. Então, quando você vem de um programa mental desse, você leva um tempo para chegar a, por exemplo, as pessoas terem conhecimento emocional ao ponto de não gritar com uma criança, entende? De não gritar com uma criança, de não bater numa criança. E isso vai causando traumas.
E essas crianças, por verem isso, por participarem desses eventos, elas trazem isso como uma conformidade. Como lá atrás, Vira um caçar padrão, era né? normal. Um padrão. Lá atrás, caçar era normal. Para você comer, você tinha que caçar. Entende? Então, o que acontece? O que os filhos das pessoas iam fazer? Caçar. E as filhas? Tomar conta do local. Uhum, Entende? A maneira deles. uhum, Entendeu? Então, o que aconteceu? Isso foi passando para frente, passando para frente. O modelo de família, ele foi se adaptando. Entende? Eu gosto muito de participar, ver as palestras do Rossano Killer, ah, eu gosto porque ele fala muito. Ele é demais, é demais. É dele. fantástico. E ele Uhum. fala muito sobre essa evolução. Infelizmente, a gente não pode apertar um botão e disseminar as lives dele para assim, para o mundo todo. Porque se eu pudesse apertar um botão e assim, mandar para cada pessoa do mundo uma live dele, valeria a pena. Entende? É, se as pessoas Porque não, assistissem, né, Ronaldo? Se as pessoas assistissem, ah, valeria a pena. não, o problema maior também é esse. Ao você divulgar, beleza, você divulgou. Quem assistiu foi um lucro, né? Porque hoje você não consegue nem fazer isso e muito menos trazer uma pessoa para assistir. Sim. Mas se for algo do interesse da pessoa, ela vem, entende? Se for algo do interesse da pessoa, ela vem assistir, mas algo do interesse dela. Não significa que eu ia conseguir passar uma palestra dele depois que ela tivesse assistido o interesse dela, né? Então, voltando lá à pergunta, essa evolução, ela ainda é muito pequena. Ela é muito pequena. Nos níveis de hoje, ela é muito pequena, muito pequena. E se as Oslane da vida não existisse, entende? Seria pior ainda. Seria muito pior. Entende? Porque essa mensagem que você hoje está fazendo aqui nessa live vai impactar várias pessoas que vão assistir. As pessoas vão assistir e vão entender. Por que não gritar com o filho? Entende? Por que não bater num filho? Quando, se você mesmo, você é culpado de você não treinar ele com resiliência. Às vezes, um presente que você chega o avô para dar o presente, que pai e mãe educa o avô, estraga, avô e avó, eles foram feitos para estragar a criança. Você é que tem que não deixar eles estragarem. Vai trazer um brinquedo antecipadamente ao dia do aniversário. Você pega o brinquedo, tá aqui em cima do armário. Quando chegar no dia, eu te dou. Você vai ensinar a pessoa a aguardar, entende? Uhum. Ter resiliência. E tudo isso, como é que você vai ensinar se você pega o criança, se você deixa o avô dar o brinquedo para a criança ali naquela hora, ele rasga e começa a brincar. Acabou a expectativa, entende? Numa palestra mesmo do Rossando, eu vi que chega a um ponto que o que a criança faz? Ela quer o quê? Ela quer experiências. Cérebro, novinho. HD formatado, energia bastante, está em alto funcionamento perpétuo. Ele quer energia, ele quer fazer, ele quer empinar a moto, ele quer, sabe? Ele parece que a moto faz parte do corpo dele. Empina a bicicleta, faz tudo. Então, a mente está ali. Em vez de você usar esse momento para você canalizar para um trabalho, para uma coisa que vai te trazer um benefício maior, por falta de orientação, você vai fazer outras coisas. Se a expectativa acabou, você vai botar um saco na cabeça, entende? E vai segurar.
Se você perguntar numa live de 200 pessoas, quem já colocou um saco na cabeça? Você vai ver pessoas, mas pessoas que você jamais imaginaria que colocariam um saco na cabeça dizendo, eu. Mas ela não botou para se matar. Ela botou para ter uma experiência. O que aconteceria se eu respirasse só CO2? Será que é verdade que a gente desmaia mesmo? Eu não fiz isso, mas eu fiz algo pior. Eu mergulhei numa piscina de 6 metros de profundidade e eu era um dos poucos que sabia controlar a minha respiração e deitar no fundo da piscina. Eu deitei em cima da sucção da bomba. E todo mundo nesse momento deve estar pensando, a bomba succionou, prendeu você, você não conseguiu sair. Ao contrário, quando eu estava quase apagando, debaixo daquela água toda, vendo aquelas pessoas passar lá em cima, achando aquilo um barato, né? Eu deitado no fundo da piscina, sem ar, que para mergulhar e ficar sem molhar, você tem que ficar completamente sem ar. Quase apagando, a bomba ligou e me sugou. Quando eu dei aquela sugada, eu assustei, fiquei de pé e dei um tiro para cima. Entende? Aí, pá, saí da piscina e vi que era muito perigoso, nunca mais nadei. Eu adquiri uma crença da profundidade da piscina. Nunca mais eu fui no fundo da piscina. Assim que ficava na parte rasa da piscina. Entende? Que a piscina olímpica tem a parte rasa e a parte funda. Com isso, eu adquiri uma crença, uma limitação. E assim acontece, foi um trauma que eu passei. Hoje em dia, eu posso mergulhar e ir lá no fundo da piscina e sair. Entende? Que eu não tenho mais esse problema, mas eu ressignifiquei isso dentro de mim. Nós vamos chegar mais para frente nessa conversa da ressignificação. Mas muitas pessoas botam um saco na cabeça. Muitas pessoas botam... Dentro disso que você falou aí, esse desejo que muitas pessoas têm, às vezes, de cometer o suicídio diante de uma situação, existem pesquisas e relatos até da epigenética e da hipnoterapia. Existem várias vertentes dentro disso, né? Mas uma das vertentes que eu andei lendo é que, em alguns casos, em algumas pessoas, esse desejo de cometer o suicídio, de tirar a vida, a própria vida, pode vir de uma situação lá da infância, no momento que a mãe estava ali gerando a criança, e ali talvez ela estava passando por algum problema emocional, né? Talvez foi até rejeitado pelo pai da criança ou pela avó, né? Antigamente existia muito isso, né? E houve esse desejo de tirar a vida da criança ali. E aí, na vida adulta, essa criança pode desenvolver ali um desejo de tirar a própria vida, né? Lógico, isso em alguns casos e alguns foi comprovado, em outras não. É algo assim que precisa ainda de muitos estudos ainda, né? Mas faz a gente pensar, porque a epigenética fala, né, que tudo que a mãe viveu, as emoções, fica registrada no DNA da criança, né? E que na vida adulta isso vai modelar o comportamento desse adulto. Então, a gente fazendo uma ligação ali entre estudos e estudos faz sentido, certo? E aí, existem casos de hipnoterapeuta que pega paciente que consegue acessar ali o momento do útero, momento ali no útero, criança dentro do útero da mãe, né? Através de uma regressão, e consegue ressignificar ali, talvez, o momento que a mãe que teve esse desejo de tirar a vida da criança. O que você me diz sobre esse impacto? Aí você falou de duas vertentes, eu vou falar de duas vertentes agora.
Quando você fala de hipnoterapia, eu tenho o maior respeito por esse assunto. Eu tenho 9 formações em hipnoterapia. Eu digo a você o seguinte, eu não trabalho com hipnose, tá? Eu não trabalho porque eu não quero. Pode ser que um dia eu venha trabalhar. Hoje em dia, eu não trabalho com hipnoterapia porque eu não quero. Mas só é um conceito meu. Mas só que eu digo a você o seguinte, se todo mundo soubesse o que a hipnoterapia é capaz de fazer, todo mundo falava da hipnoterapia com o mesmo respeito que ela fala de uma doença de coração ou de qualquer tipo de procedimento médico que levou anos para serem acessados os conhecimentos. Porque a hipnoterapia, já houve casos, quando eu atendia, Não, eu faço isso até hoje, entende? E você pegar uma pessoa que ela está com uma doença de pele, ela está com um problema... Eu fiz isso hoje. E eu não estava perto da pessoa. Então, o que eu falei para a pessoa? Eu dei todos os comandos para a pessoa fazer com a pessoa que estava na cama. Depois, daqui a 2 dias, eu posso até te falar qual foi o resultado. É uma senhora de 80 anos que apareceu ferida no corpo dela todo e eu fiz uma hipnose para resolver e voltar, retroceder essas manchas. É óbvio que o pessoal vai falar que foram os remédios que ela tomou lá no hospital, que ela está internada. Sim. Tá? É óbvio, eu não espero outra coisa e é por isso que hoje eu não trabalho com hipnose. Mas tendo em vista a pessoa que me pediu para fazer, ela falou assim para mim, não me interessa o que as pessoas vão falar depois. Eu quero que você trate a minha avó. Tem condições? Eu falei, tem. Você vai fazer isso, 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 isso. Mais nada. Do jeitinho que eu estou te passando, escute esse áudio 10 vezes, depois faça, e você vai ver que todas as feridas vão retroceder. Tá? Gente, porra, isso é sério demais para você atacar e falar um negócio desse aqui em rede nacional. É assim, é muito sério, tem que entender mesmo para poder estar falando isso. Mas eu digo a você, daqui a 2 dias eu vou te falar, eu tenho a foto, bati a foto, pedi a foto, né, de como ela estava, e daqui a 2 dias eu vou passar para você, Oslane, para você ter ideia de como a hipnose tem que ser respeitada. Embora eu não trabalhe com hipnose, mas como ela tem que ser respeitada? O hipnólogo ele tem que ter o mesmo respeito que um médico. Sim. Sabe por quê? Um médico, ele dá um remédio para uma pessoa que tem bursite. Eu, em 7 minutos, eu boto essa pessoa para levantar o braço. Entende? Sem sentir dor nenhuma. Inclusive, você já fez isso comigo, né? Já fiz isso com você, Então, e lá no meu Instagram, tem mais de 4.000 casos. Entende? São muitos casos. E o que acontece com isso? Hoje, eu não atendo mais. Eu atendo sim, mas só que é um high ticket, é uma outra situação. Eu prefiro dedicar a minha vida a ajudar terapeutas a fazer a mesma coisa. Então, quando eu pego um hipnólogo, para mim, é muito mais fácil. Entende? Quando eu pego uma pessoa que passou por um curso de hipnose, ela tecnicamente ela já está pronta. Eu só tenho que alinhar alguma coisa que ela acha que ainda precisa, mas que na realidade está ali dentro dela, e falar para ela, isso que funciona. Ela vai lá. Porque as pessoas, quando entram no meu curso, e que são hipnólogos, eles simplesmente fazem um upgrade, vamos dizer assim. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, simplesmente, quando você acessa a pessoa e a pessoa vai até o útero da mãe, podem acontecer 2 problemas, 2 coisas distintas. A primeira, ela realmente ter ido até o momento do útero da mãe. Tá?
E a segunda é ela ter aberto uma memória de uma pessoa que contou uma história para ela, ou de algo que ela acredite através de um filme, e ela se projetar nessa memória passada. Entende? Aí o que acontece daí? Então pode acontecer a verdade ou a inverdade criada pelo próprio sujeito. Mas só que os dois, ao serem ressignificados, acabam. Então, na realidade, você não vai saber o que era verdade e o que não era. Tem gente que fala... Você entrou num assunto porque talvez ali a pessoa está hipnotizada pela própria história que ela ouviu. Né? Ela está hipnotizada pela própria história. Porque as pessoas não sabem o que é hipnose. Muitos não sabem o que é hipnose, por isso que eu não trabalho com hipnose. A hipnose é a solução por um mundo, entende? A hipnose é a solução por um mundo, assim como a terapia também. Olha, e daqui a uns 5 anos, você não sabia disso, vou te falar agora. Isso eu estou falando, isso é uma coisa que eu não devia nem falar, mas eu vou falar que eu estou aqui contigo. E eu sou fofoqueiro. Eu vou falar também no meu lançamento, mas vamos lá. Se a Grace ouvir isso lá no lembrar, lançamento dia 24, gente. Se prepara aí. Dia 24 é o lançamento. É isso aí, 24 é o lançamento. 24 de setembro. O que acontece? Segundo os dados do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que é o COFITO, nós somos 17.500 terapeutas no Brasil e nós estamos com um déficit de 24 mil terapeutas. Você acredita nisso? E eu acho que ainda está muito para lá de estar errado isso. Para mim, está faltando, 200 mil terapeutas, que nós somos 266 milhões de pessoas aqui no Brasil. Mas esse é o dado do COFITO, né? Tem muito terapeuta que não é registrado no COFITO, que atende de forma livre. Por isso que eu estou te falando. Eu tenho que ir para o órgão que mais está organizando essa coisa toda, né? Isso. Que eu acho que deveria ter um órgão só, para a gente poder ter parâmetros e estatística, né? Isso. Assim como você falou. Eu acho que esse número passa de 200 mil. Entende? Nós precisamos de mais de 200 mil terapeutas. Por isso que ser um terapeuta, você vai ter sempre cliente. Porque, por exemplo, eu como terapeuta, eu faço terapia também. Eu faço terapia. E não sou eu, não, que faz, não. Eu faço terapia com outra pessoa. Entende? Eu faço terapia com uma hipnóloga em Portugal. Eu faço terapia com uma hipnóloga em Portugal. Entendeu? E por que eu escolho a hipnoterapia? Porque eu acredito. Entende? Agora, você tem que confiar no hipnólogo. Porque eu já fiz também com o Gibim. Eu fiz uma hipnose com o Gibim e nós estávamos em umas 700 pessoas na live dele e ele me escolheu para fazer a hipnose comigo. Entende? Sim. Ele tirou da minha vida o energético. Eu tomava 2 litros por dia. E ele tirou isso de mim. Até hoje eu não sinto vontade de tomar energético. Na realidade, eu não sinto vontade nenhuma. Depois, isso já tem 4 anos. Então, a hipnoterapia, ela resolve qualquer problema da tua vida. Entende? Você não precisa, assim... É uma coisa que é diferente de você tomar um remédio. Vou tomar esse remédio porque eu tomando esse remédio, o médico falou que eu vou melhorar. Você pode melhorar ou não. Mas na hipnoterapia, você melhora mesmo. Entende? Você melhora mesmo. Então, é o que eu mais utilizo, né? Dentro dos meus atendimentos, eu uso tanto a psicanálise como a hipnose. A hipnoterapia. E você trabalha você faz regressão também, né? Sim, sim. Não com todo mundo, né? Eu avalio muito, né? Não é todo mundo que aceita a regressão, mas eu utilizo bastante quando eu vejo que eu posso entrar nisso aí, né? Não é sempre. A gente traz aí um certo discernimento para poder avaliar, através da anamnese ali, ver se a gente pode entrar com uma regressão ou não.
Mas é muito isso. E você faz também você faz a escutativa e através da escutativa você julga se você vai ter sucesso ou não para fazer uma regressão. Não é isso? Isso. Eu analiso ali, ver se vai ser legal eu entrar com uma regressão ou não. Porque se a pessoa tiver com uma crença e tiver meio que resistente, não vai adiantar, né? Então aí eu já entro com uma outra abordagem, talvez psicanalística, com perguntas ali mais hipnótica, porque de qualquer forma, o tempo todo a gente está usando a hipnose. O tempo todo a gente influencia e é influenciado, não existe isso. Então, quando a pessoa está ali na sessão, de alguma forma, tá havendo ali uma hipnose, né? Porque a pessoa está no estado de hipnose negativa, ela vai para a terapia, ela vai mudar o olhar dela. Mudou o olhar, ela está saindo daquele estado de hipnose negativa e indo para um estado de hipnose mais positivo. Então, independe se é regressão ou não, de qualquer forma, ela está sendo hipnotizada. Com certeza, entende? A dessensibilização, eu trabalho muito também. É até isso que eu vou te perguntar. Nem respondi agora. Porque a segunda pergunta está dentro disso. De que forma o processo terapêutico de dessensibilizar impacta esses traumas e ajuda no desenvolvimento emocional? Então, eu queria que você falasse mais sobre essa técnica que você usa aí, sobre essa enfim, você dessensibilização. Bom, o que acontece? Na realidade, o meu trabalho, ele é justamente esse. Eu coloco a pessoa, o que eu faço? Eu coloco, não me interessa o que você tenha. Você chega e você fala para mim assim, Ronaldo, eu estou com dor de cabeça. Mas você não precisa me contar o que você tem. Por quê? Quando você entra, a dessensibilização, você faz quando você tem um estado traumático. Já na dor, você não precisa nem saber qual é a dor que a pessoa tem. Você vai direto, coloca ela em estado de relaxamento profundo, entra com o PNL, entende? E como ela está em relaxamento profundo, geralmente na cadeira de quick massage, ela está com o córtex frontal inundado de sangue, naquele momento, como se ela estivesse rezando, entende? O subconsciente está aberto, você entra e você fala diretamente com o subconsciente, dá as ordens para ele e você tira a pessoa daquele estado consciente sem avisá-la. Quando você faz isso, as ordens ficam, ele levanta e vai executar todo aquele novo programa que você inseriu. É que as pessoas não sabem que para você ter sucesso, você tem que saber quais são os canais de comunicação. O canal sinestésico, visual e o auditivo. Eles são responsáveis pelos teus 5 sentidos. E é aí que tudo entra e tudo sai. Tudo entra por você através de 5 canais. Você sente o tamanho da porrada que a tua mãe te deu. Você escuta o berro que ela te deu. Entende? E sente a pimenta que ela botou na tua boca. Verdade. Então você está com todos os 5 sentidos ali. Aquilo aflora de uma tal maneira que você se torna uma criança, quando apanha muito, se torna uma criança medrosa e que tem dificuldade de tomar decisões. Se você não fizer às vezes é um trabalho, né, Ronaldo? Você vai ali, você dá o comando, né? Atinge ali os 5 sentidos da pessoa, traz o impacto. Só que ela só vai conseguir perceber isso, talvez, tem pessoas que é de imediato, mas tem pessoas que vai conseguir perceber só daqui tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, o resultado daquele comando. Mas a gente, como terapeuta, a gente já vê a transformação da pessoa, que às vezes ela nem ela mesma ela está enxergando. Porque assim, a pessoa... A primeira coisa que muda é a face.
a face muda. A pessoa fica ereta, ela nem percebe isso. A pessoa fica ereta, entende? E ela começa a voz modifica, a maneira de rir, Você quer sorrir. Ver uma pessoa, vou até dar uma dica para o pessoal aí que já fizeram terapia ou que pretende fazer. Tira uma foto no primeiro dia que você vai fazer uma sessão terapêutica, tira uma foto antes da sessão terapêutica e depois que acabar o processo, tira uma outra foto. Você vai ver no mesmo local, na mesma hora, com o mesmo momento. Se for um momento de sorriso, é um momento de sorriso. Se for um momento sério, é um momento sério. É impressionante. Não tem como você falar assim, não houve resultado. Agora, só que tem uma coisa, para dor é na hora. O que acontece, e você não precisa me contar qual é a dor que você tem. Por exemplo, se alguém aqui agora, nessa live, estivesse com dor, ela ia escrever ali, entende? Ela ia escrever a dor ali, e eu iria retirar essa dor, conversando com você, e a dor dessa pessoa iria sair. Você me desafiou aí. Ô, gente, quem tá aí na live, tem 5 pessoas aí na live, quem tá com dor aí, coloca aí. Ou então, aquela sua vozinha que vive com dor, ou aquela sua mãe, ou a prima que vive com dor, manda essa live agora, fala com ela para correr, e tem um terapeuta aqui que prometeu tirar a dor dela. É um desafio pro Ronaldo Rocha. Fala aqui, tem um terapeuta lá que ele garantiu que ele vai tirar a sua dor agora. Corre pra live. Manda lá, gente. Faz isso aí. Manda lá, manda uma mensagem. Corre pra live, tem um terapeuta que vai tirar a dor agora. Corre lá, fica aí um desafio para vocês. Vamos ver quem é que vai fazer isso. Essa expressão que eu faço assim é muito engraçada, que eu estava chegando e bati a porta no meu carro, tinha uma Opala, né? Uhum. Aí quando eu olhei, tinha um cara, um guardador, né? Aí o guardador, ali pro guardador, ele tava com os olhos desse tamanho, não sei o que, eu falei, vai me assaltar, eu vou correr pro carro. Aí ele perdeu a voz, né? Quando eu abri a porta, eu soltei os dedos dele, ele botou o dedo na boca, eu nunca mais me esqueci disso. Aí não fui embora, aquela situação dele, toda, socorre o cara, pede desculpa e tal. Não deixei ele lá não, tá, gente? Então, voltando à situação, a dor, a pessoa sentou na cadeira de Quick Massage ou você fez o procedimento, você pode fazer um procedimento online, que é isso que eu ensino, sem que você tenha que perguntar à pessoa o que ela tem. Olha aqui, que massa. Normalmente, você vai fazer uma terapia online, a pessoa está com dor, tu pergunta onde entende? Você trabalha muita dor da pessoa. Quando você não precisa saber aonde é a dor. Entende? Antigamente eu perguntava onde era a dor. Hoje eu já não pergunto mais nada. E tem emoção por trás dessa dor, Ronaldo? Sempre. Você já chegou nada acontece sem paciente? Você já chegou a pegar algum paciente ali que estava com muita dor, que a dor era tanta, ele já tinha buscado todos os tipos de recurso e não tinha solucionado o problema dele, e que ele chegou até querer tirar a própria vida porque já não estava aguentando mais? Já teve casos assim? De pessoas que queriam um caso... que não estavam aguentando mais sofrer tanto. Tem gente que sofre anos de dor, né, Ronaldo? Já teve uma mãe que me ligou, ela fez um curso, estava num curso de hipnose junto comigo, no qual você também já participou, e sim. O que aconteceu? Ela me procurou, nessa plataforma eu era muito procurado, porque eu voltei logo para a dor, porque eu sei que a dor é uma coisa que não acaba nunca, entende? Eu vou ter sempre cliente, para tirar a dor eu vou ter sempre cliente, para que eu faça você entender que você precisa de terapia. Eu acho que isso é muito complicado,
dá muito trabalho, entende? As pessoas que têm sucesso, antes de mais nada, que fique gravado aqui, elas fazem terapia. Você não vai ver uma pessoa que tem sucesso e você vai perguntar para ela, quem é o seu terapeuta? Você não precisa perguntar se ela faz terapia. Pergunta, quem é o seu terapeuta? Porque ela faz terapia. Pessoas de sucesso fazem terapia. Sim. Pessoas que se deram bem na vida fazem terapia ou fazem um tratamento, um trabalho com um psicólogo, um psicanalista. Elas têm acompanhamento. Não dá para você lidar com uma Ferrari sem freio e você tem que andar dentro da cidade com ela. Sim. Você não tem. Primeiro que a aceleração é lá em cima. Sim. Você já liga ela... Então, como é que tu vai andar com um carro desse no centro da cidade? A mesma coisa é o seu cérebro. O seu cérebro ele precisa que você evolua para você poder controlar ele e ter sucesso financeiro. Quem não tem terapeuta, muito provavelmente também não vai ter sucesso financeiro. Pode ter sucesso financeiro, não tem sucesso familiar. Tem sucesso familiar, não tem sucesso, tem sucesso financeiro, mas não consegue ter sucesso com as pessoas, na sua empresa, não consegue espiritualmente ter um sucesso, entende? Espiritualmente, quando eu falo aqui, é toda a religião que você tem, né? Uns são católicos, outros crentes, outros acreditam em Deus, outros não. A espiritualidade vem desse conjunto. A espiritualidade é sua. Você que decide aquilo que você quer. Isso, para mim, já é respeitar a tua espiritualidade, né? Então, o que acontece? Mas, às vezes, você não consegue ter sucesso em tudo porque você não tem um terapeuta. Você não tem uma pessoa te dizendo assim, vai por ali, não, vem por aqui. É assim que vai dar certo, é assim que não vai. Como você não tem, é isso. Entende? Verdade, então, porque ela está no grau de consciência, ela não consegue enxergar os seus próprios atos. Quando ela está ali de frente com o terapeuta vai conseguir e vai levar ela a olhar para talvez a situação que está travando a vida dela e ela não está percebendo, né? Então é muito importante sim. Agora, Ronaldo, para finalizar com a última pergunta, quais são os primeiros passos aí para quem deseja buscar ajuda, mas sente dificuldade em lidar com traumas e emoções reprimidas? A gente sabe que existe ninguém que não tenha situações que fez ela reprimir emoções, né? Não tem ninguém que não passou por algum trauma, que não tem alguma ferida emocional. Lembrando que existe várias feridas, mas uma das 5 que a gente mais baseia dentro da terapia é a da rejeição, do abandono, da humilhação, da injustiça, né? São feridas que geram comportamento, gente, que travam a vida, que bloqueiam a sua vida, tanto na área sentimental, na área relação com os filhos, na vida profissional, em todas as áreas, né? São feridas que geram comportamento. Então, por isso que precisa do terapeuta, porque se não tiver o terapeuta para avaliar, né, o que está por trás daquele comportamento seu, você não vai conseguir enxergar sozinho, né? Então, precisa ali de um terapeuta. Então, Ronaldo, qual os primeiros passos que você indicaria aí para a pessoa que deseja e busca ajuda, mas ela sente essa certa dificuldade em lidar aí com os traumas e as emoções reprimidas? Qual é a dica que você daria aí? Eu respondi parte da pergunta passada, agora eu vou responder agora. Que a pergunta passada eu dividi em 2, e acabou que eu respondi uma só, eu vou responder a outra. É o seguinte, para não alongar esse tempo, que eu estou vendo que a gente está em cima. Olha só, simplesmente eu uso a ressignificação desensibilizando sistematicamente, ou seja, fazendo a pessoa passar pelo processo novamente, só que em doses homeopáticas, até que ela sinta que ela consegue se familiarizar com o problema, passar pelo problema e não nem dar bola para ele. Quando isso acontece, ela está curada. Entende? Eu trabalho com essas 2
Então possibilidades. quer dizer que a pessoa não esquece o problema, ela só olha para o problema e o problema não domina mais ela. Não, ela não tem valor nenhum. Isso é Entendeu? Ela passa por um problema. Foi a mesma coisa que não ter passado por nada. Porque problemas iguais ela vai passar. A pessoa que foi humilhada vai ser humilhada novamente, não pela mesma pessoa, mas por outra pessoa, por um filho, por uma tia, por um trabalho, por um professor. Então ela tem que saber identificar essa humilhação e deixar entrar e sair sem valor nenhum. Agora, essa segunda pergunta que você fez é o seguinte: não procure ajuda. Não procure ajuda nenhuma de ninguém. Aí você vai, como isso, Ronaldo? Tá maluco? Ninguém vive sem terapeuta. Você tem que estar assistido 24 horas por dia. Então, como eu vou te aconselhar a procurar ajuda se você não deve largar o terapeuta? Entende? Você tem que escolher o seu terapeuta e ficar com o seu terapeuta. Entende? Se um dia você achar que você deve sair desse terapeuta, você já tem que estar com outro em vista para ficar com outro terapeuta. Mas sem acompanhamento, jamais, jamais. A pessoa foi feita para viver em sociedade, a mesma coisa eu digo. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, o que acontece? Para que você vai procurar ajuda só quando você está ferido? Entende? Por que você não começa hoje a andar, a caminhar? Por que tu tem que receber um diagnóstico de câncer para você parar de comer o maldito do açúcar? Por que parar de comer carboidrato? Por que você tem que esperar ter um câncer para você tomar uma providência? Por quê? Na minha casa, a gente não come açúcar. Mas de forma nenhuma. Nem açúcar, nem óleo de soja. Nem farinha de trigo. Nem glúten. Então você não come nada, eu como. Eu como torrada. Mas torrada é de farinha. Mas ela não tem ação do glúten. Que ela levou calor e ela perdeu a ação do glúten. Então, por falta de conhecimento, as pessoas pecam e continuam pecando. Aí quando tem um diagnóstico, ela toma alguma posição. Não espere o diagnóstico. Corra hoje. Às vezes nem é por falta de conhecimento, né, Reinaldo? Porque, assim, hoje, quem fala que não tem conhecimento sobre alimentos, que faz mal, tá mentindo. Ele responde. Exatamente. O TikTok, o que mais a gente tem é informação. Agora, tem muitas das vezes que a pessoa espera acontecer aquilo que você falou, para poder tomar iniciativa, né? É esse aí, o problema que não pode ser. Exatamente. É esse problema a gente está aqui, a gente fala, igual você falou, que tem crescido, né, a comunidade de terapeuta e tal, e isso é maravilhoso, gente, porque assim, o terapeuta, ele vai te ajudar antes que você chegue a um problema, porque hoje a gente sabe que todas as doenças têm um fundo emocional por trás. Todas. Então, se chegou na doença, isso é sinal que não tratou o emocional. E o emocional, antes de você ficar doente, dá sinais. Quais foram os sinais que você recebeu e você não atendeu? Entende? Porque você não tinha um terapeuta. Entende? Você não estava sendo acompanhado por um terapeuta. Aí, poxa, tem tanta terapia em grupo. Eu acho que até você trabalha com terapia, com um grupo de terapeutas, né? As pessoas... se você ganhar um salário mínimo, o que eu te aconselho? A chegar para esse terapeuta e falar que você ganha um salário mínimo, mas que você quer fazer terapia. Eu quero fazer terapia. Eu preciso fazer terapia. O Ronaldo falou que eu preciso fazer terapia. Me ajuda. Eu não posso gastar muito dinheiro. Eu preciso fazer terapia. E você entra por grupo desse terapeuta. Sabe por quê? Dali em diante, você vai ver que tudo vai se modificar. Aquilo que você diz que você não consegue, tu não vai mais dizer. As coisas vão acontecer de tal forma que você não vai ter mais freio. Tu vai ser uma máquina de prosperidade. Então, para que viver na mediocridade? Ai, me enrolei.
Para que ser medíocre ao dizer que não tem dinheiro? Se você toma uma cerveja, se você fuma um maço de cigarro, se você dá um dinheiro para uma pessoa que te pediu emprestado, cara, ali está a tua prosperidade, tu está dando a tua prosperidade. Porque o terapeuta também tem que viver. Então, o que eu falo? Quer ter sucesso? Procura um terapeuta e fala, eu quero ter sucesso, me ajuda? Ele vai saber o que fazer, entende? Ele vai saber o que fazer. Eu não sei como é que está o nosso horário. Estamos já apertadinho já, estamos ali com 2 minutinhos. 2 minutinhos. E aí, nós finalizamos aqui com a última pergunta, né? E eu gostaria das pessoas que estão aí acompanhando respondesse o seguinte: existe alguma emoção que você percebe que você reprime no seu dia a dia? Qualquer emoção. Faz uma análise agora. Existe alguma emoção que durante o dia, durante a semana, você reprime? Fala aí, faz uma autoanálise. Joane, às vezes eu me sinto um pouco triste. Coloca aí no comentário, triste. Joane, às Pode vezes colocar, gente. Você não precisa ficar com vergonha de colocar, não, de responder, não, tá? Não precisa ficar com vergonha, colocar. não. Coloca aí. Tem algum momento que você sente que você reprimiu algumas emoções, gente? Coloca aí no comentário. Sim, não quer falar a emoção? Coloca assim. Um sentimento. Um sentimento de angústia, um sentimento de tristeza, sentimento de insuficiência. Joane, tem algum momento que eu me sinto insuficiente diante de uma situação, de desvalor. Coloque aí no comentário, gente. Um sentimento de incapacidade, um sentimento de não merecimento. Quem vai ser o corajoso aí que vai colocar? Quem vai ser a corajosa? Que não tem medo, que vai botar, eu vim aqui, não tem medo. Fala aí, quem vai? Pelo visto, está todo mundo com o terapeuta. Nós criamos, você sabe que através da expectativa, nós criamos nossas próprias mazelas emocionais, né? Quando nós achamos que nós não temos a sensação de pertencimento de alguma coisa, se nós achamos que nós deveríamos ser mais amados, por exemplo. Aí, qualquer amor que aquela outra pessoa te dá não é o suficiente. Sim. Por quê? Você criou dentro de você um problema chamado de dependência afetiva. Se você tem uma dependência afetiva, eu não posso falar o nome dele, que ele é candidato, né? Teve uma corajosa lá, teve uma corajosa que colocou muitas emoções reprimidas. Inclai. Tem como você colocar aí quais são as emoções? Fecha os olhos e pensa. Na primeira emoção que vier, coloca aí no comentário. O Ronaldo vai te ajudar a ressignificar essa emoção agora. Coloca aí agora. Fecha os olhos e pensa na primeira emoção que vier na tua mente. Coloca aí no comentário. Aproveita a oportunidade que você está aqui diante de um grande profissional, Ronaldo Rocha. Não precisa ter vergonha, não. Coloca aí, o Ronaldo vai fazer uma dessensibilização agora dessa emoção. É um desafio para o Ronaldo, ele nem sabia disso. Ao vivo. Vamos lá, Clay, coloca aí, não precisa ter vergonha, não. Ela ficou meio tímida. É que a gente tem 1 minuto de delay. Entendi. Ela leva 1 minuto para receber essa informação. É? É. Então vamos esperar um pouquinho mais, vamos ver se ela responde. Eu ia adorar ver você fazer.
Profissionalismo. Ah. E aí, Ronaldo? De 0 a 10, e Clair, me responda uma coisa. O quanto você acha, de olhos fechados, tá? O quanto você acha que esse profissionalismo, que na realidade não importa se você trabalha em algum lugar ou se você não trabalha em algum lugar e queria trabalhar, mas quando esse sentimento, essa emoção é ligado ao profissionalismo, se torna uma coisa só. Eita! Deixa eu ler aqui para você. O Cleiton ele colocou aqui, caso nem é uma emoção reprimida, apenas pensamentos intrusivos de incerteza. Porém, sou extremamente autoconfiante. Acho que supero o sentimento. Aí ele colocou, é errado ser assim? É uma pergunta que ele colocou. Não, isso é uma opção, você ser confiante. É uma opção. Eu não tenho nem como levar como uma crença isso. Se eu levasse para o lado da crença, seria uma crença positiva. Incline. Cadê aquela aí? Tá aí? Incline. Incline é incline. Incline. Aí. Incline, você tá aí? Sim. Vira a câmera, inverte a câmera. Incline. Olha, ela acertou. Ela aqui, eu não tô vendo ela, mas o pessoal que tá aí, vocês estão conseguindo ver nós três? Agora estão. Ela virou a câmera. Você tá conseguindo ver ela, Ronaldo? Eu estou vendo ela, mas ela está com, parece que a luz desligada. Ela está apagada. Teria que clarear. Tem como clarear, dona Nicole? Ligar a luz? Ao vivo, aqui agora, o Ronaldo vai fazer uma... Como é que fala, Ronaldo? Agora sim. Agora melhorou. Você está vendo tá vendo ela, Oslane? Não estou conseguindo ver ela. Só estou ouvindo o barulho, algum barulho dela, mas nem ela falando. Incline. Tá. Incline. Então. Oi. Agora estou ouvindo ela. Tá me ouvindo? Boa noite, Incline. Seja bem-vinda. Oi. Muito bom, que bom que você aceitou subir aqui. Conseguiu, né? Agora? Eu estou te ouvindo, eu só não estou conseguindo te ver, tá? Mas eu tenho certeza que isso não vai ser empecilho para que o Ronaldo, ao vivo aqui, possa te ajudar a ressignificar essa emoção aí. Então... Só que eu preciso que você, já que você veio para a cena, eu preciso que você coloque o celular parado em algum lugar, como a gente está aqui, ó. Fique com as mãos livres e que você não esteja no escuro. Entende? Está me vendo? Estou vendo. Está me vendo agora? Estou vendo agora. Eu e você não estou está com te as mãos vendo, livres, Ronaldo. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. É que leva 1 minuto para a sua voz chegar aqui, eu falar com você e você poder me responder. Tá ótimo, tá ótimo. Deixa assim. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, mas só que às vezes pode levar 1 minuto para eu falar e você responder. Não toque mais no celular agora. Eu queria que você ficasse numa posição virada de frente para o teu celular. Está de frente para ele? Sim. Isso. Muito bem. Qual é a relação que você falou ali no profissionalismo? O que você diz para mim que você está sentindo agora em relação ao profissionalismo? Que você acha que está te impactando? É assim, quando eu precisei
deixar de trabalhar, né, devido com o nascimento dos filhos, essas coisas, e isso aí me abalou muito, entendeu? E eu precisei ficar em casa. Então, eu precisei... De 0 a 10 agora, eu queria que você falasse assim, Ronaldo, de 0 a 10, isso significa para mim 10, 9, 8, dentro da minha vida, que vem me incomodando a minha vida inteira. 10. Eu gosto muito de trabalhar. Então, mas agora veja bem, eu quero que você agora, Iclaí, feche os olhos, você vai fechar os olhos e só vai abrir os olhos novamente quando eu falar para você, ok? Concorda comigo, sim ou não? Sim. Então, eu vou contar de 1 a 3, eu quero que no 3 você feche os olhos e acompanhe os comandos que eu vou te dar. Perfeito? Sim ou não? Sim. 1, 2, 3, fechando os olhos. Muito bem. Tranquila, calma. Quero que você vá pendulando sua cabeça até que você coloque o seu queixo no seu peito. Lentamente. Isso. Não precisa forçar, se mantendo equilibrada. Muito equilibrada agora. Eu quero que você simplesmente, e eu posso estar te explicando, porque o cérebro agora, eu estou falando com o seu cérebro e não mais com a Iclaí. Porque eu determino agora com quem eu quero falar, se é com o cérebro ou com a Iclaí. Com o cérebro da Iclaí ou com a Iclaí. Nesse momento, você está entrando em estado de relaxamento profundo, cada vez mais relaxado, relaxando cada vez mais. Eu queria que você voltasse, nesse momento, lá atrás, quando isso impactou a tua vida. Momento que isso impactou a tua vida. Sabendo que você está num local seguro e que todos que estão aqui são amigos e não julgados. Estão aqui para ver o que acontece. Voltando lá atrás, isso, muito bem. Lá naquele pensamento, você tinha a opção de não cuidar dos seus filhos ou de cuidar dos seus filhos. Nesse pensamento, você entende que nesse momento, o mais certo a fazer, se mantendo sempre equilibrada, você não vai dormir. Você vai estar se lembrando das cenas, de cada sorriso do seu filho, dos seus filhos, de cada sorriso que você pôde participar, que muitas mães não têm condições de participar, porque elas estão trabalhando, escolheram continuar trabalhando e não viram seus filhos crescer, não participaram dos sorrisos, não participaram dos momentos, mesmo para quem tem filha moça, não conseguiu ver sua filha se transformar mocinha, porque ela não estava perto. O quanto isso impactou a vida dessas mulheres? Você acha que nesse momento foi menos ou mais do que impactou você? Então, com esse pensamento agora, quando eu contar de 1 até 3, eu estou usando somente essa técnica para desassociar aquilo que você sente. Quando eu contar de 1 até 3, eu quero que simplesmente você se desperte, abra os olhos e me diga, de 0 a 10 agora, quanto você está sendo impactada pelo fato de você ter deixado de trabalhar para cuidar dos seus filhos, e isso não deixou do seu esposo prosperar, da vida de vocês prosperar, não deixou dos seus filhos serem as pessoas que eles são, e bem-sucedidos também. Quando eu contar de 1 a 3. 1, 2, 3. Pode abrir os olhos, fica aí se sentindo bem, tranquilo, calmo. De 0 a 10 agora, o quanto essa sensação está significando para você nesse momento?
Muito bom, Ronaldo. Muito bom mesmo. Você pôde trazer à minha memória o quanto isso foi importante, né? Eu ter ficado em casa e cuidado deles. Eles hoje são pessoas responsáveis, trabalhadoras, né? E eu vejo que eu não perdi muita coisa, eu só ganhei com isso, né? Em Uau! relação à educação deles. Cara, Em Isso relação à sempre educação teve deles. dentro de Isso você, foi muito Clay. bom. Isso sempre Trouxe teve dentro de despertamento. você. que sensacional, Entendeu? gente. Isso é a mudança de olhar, né? Ela saiu de um grau de hipnose, né? E entrou no outro grau de hipnose mais positivo, né? Mudou o olhar da situação. Parabéns, Ronaldo. Parabéns por ter se permitido. Parabéns Essa é por uma ter técnica de ressignificação usando a dessensibilização com a sistemática, dessensibilização sistemática. Eu fui lá atrás e eu posso estar explicando para ela e posso estar explicando durante o processo que não é mais com ela que a gente está falando. A gente está falando com o cérebro que está causando o problema. Entende? É o cérebro dela que está causando o problema. Nesse momento, quando você explica para ele, acabou. Durante muito tempo eu fiquei muito angustiada com isso, né? Que não tinha mais trabalho, não trabalhava, não ajudava, né? Mas eu também, por outro lado, tem esse lado aí que você mostrou agora, né? Cumpriu o seu dever, cada um tem um dever. Você cumpriu o seu trabalho. Clay, assim, eu pensei nisso aqui agora, não tem nada combinado, tá? Mas o Ronaldo, ele vai estar lançando o curso dele no dia 24. Então, eu estou sendo intrusa aqui para te convidar já para esse lançamento. E quem sabe o Ronaldo te dá uma oportunidade para você contar essa experiência. Eu acho que ia ser sensacional e enriquecedor, né? Tanto para você quanto também para o lançamento do Ronaldo. Vai ser muito Você top. aceitaria? Eu vou sim fazer, faço questão. Sim, eu pretendo fazer sim. Eu faço Show. questão. Certeza. Sabe? Porque é o seguinte, mesmo porque, o que aconteceu aí? O cérebro entendeu o seguinte, pô, se cuidar do filho não é trabalho, deixa ele no carrinho e vai trabalhar. Se você virar para mim e dizer que cuidar de casa não é trabalhar, o que nós vamos fazer com todas as mães nesse mundo afora que ajudam o marido trabalhando em casa, mantendo a casa limpa, cozinhando, lavando as roupas, passando as roupas, dando educação aos filhos? Que é isso? Nós não podemos falar dessas mães. Muito pelo contrário, a gente tem que enaltecer essas pessoas que se chamam mães por elas terem escolhido ficar com seus filhos. Que isso foi uma baita de uma escolha. Isso assim, foi uma escolha que não é para qualquer um. Verdade. Eu acho que a decadência familiar, e aí isso é um assunto polêmico, entraria para a gente fazer outra live, mas é só uma opinião mesmo própria. Para mim, eu acho que a decadência familiar começou a acontecer a partir do momento que as mulheres tiveram que, além de assumir os compromissos domésticos de cuidar de filho, de cuidar de casa, de cuidar de marido, ainda tinha que sair para fora para poder cuidar, também trabalhar fora. Gente, a mulher fica sobrecarregada demais. E a mulher é muito emocional. O sistema da mulher é muito diferente do homem. O homem foi programado para aguentar porrada, para aguentar mesmo. Ele foi programado para ir à luta, para ir à guerra. Mas a mulher não. E hoje há essa inversão de valores e por isso que hoje o índice de mulheres doentes cresceram muito, né? Cresceram muito, né? Então, e esse, para mim, o grande fator é esse. Mas, Ronaldo,
Olha, a gente já avançou por aqui, eu quero te agradecer. Aconteceu aí algo que não estava programado, mas foi maravilhoso, foi sensacional, foi extraordinário. Então, eu só quero te agradecer por essa oportunidade, né, de ter... a gente está aqui nessa live porque eu aprendo demais com você. Para mim, você é o meu grande mestre. Já fiz o curso com você, você já veio aqui no lançamento da sala terapêutica que eu abri. Então, assim, foi sensacional. Então, eu só tenho a agradecer pela sua vida, tá? Sou extremamente grata pela sua vida, tá bom? Obrigado, então, obrigado a todos que vão passar por aqui, vão ver essa live e procurem um terapeuta para casar com ele, entende? No bom sentido, tá, gente? Eu estou falando. Não procure um terapeuta quando você tem problema. Procure um terapeuta quando você não tem problema e quer prosperar. É aí que você tem que procurar um terapeuta. Para você prosperar cada vez mais. Que é o terapeuta que vai te colocar sempre na linha, sempre na direção, não deixando você acumular mazelas emocionais, como aí que aí tinha acumulado até hoje essa mazela, que ela não tem mais, ela não consegue se olhar para trás e se ver com isso na mente, porque é outro valor, outra pessoa, entende? A partir de agora. E você tem que tomar a realidade disso daí, tá, dona Clay? Gente, sucesso, um abraço para vocês. Um beijão no coração de todos. Grande abraço para você. Não a conheço, mas um grande abraço, viu? Tchau, tchau. É o Elton. Tchau. Acho que é Elton também. Tchau, tchau. Tchau, foi um prazer. Prazer. Um forte abraço. Tchau, tchau.